Conversas Cruzadas de volta, hoje falando sobre o desafio de inserir a tecnologia no aprendizado dentro de sala de aula para crianças e adolescentes. Breno, o que a Secretaria de Educação já está fazendo e quais os empecilhos que encontra aí para hoje inserir tecnologia nas salas de aula da rede estadual? A Secretaria firmou uma parceria com o Google para oferecer as ferramentas do Google Educacional para todos os alunos e professores da rede estadual de educação. Para poder, sim, utilizar efetivamente essas tecnologias dentro da sala de aula, a Secretaria também tem uma preocupação em formar os professores para isso. Então, a gente também vai ter uma formação para poder trabalhar com o que a gente chama de Google Apps for Education, essas ferramentas educacionais. Além disso, a Secretaria, por meio da estrutura dela, busca constantemente formar os NTEs, a Paulina aqui é um exemplo, né? São multiplicadores que permitem formar os professores para trabalhar com tecnologias. NTEs, só explicando para quem está em casa e não sabe o que é? São os núcleos de tecnologia educacional, são multiplicadores que propiciam os professores, né? Ajudam eles a trabalhar com tecnologia e também eles verificam qual que é o estado da infraestrutura tecnológica de cada escola. O meu papel é bem importante porque eu preciso fazer essa conexão entre as ideias inspiradoras, o ensino híbrido, estimular os professores, porque, como eu falava anteriormente, o medo, né? O medo do não conhecer, do que fazer com essa ferramenta nova. Porque, em princípio, se entendia o quê? Que você se utilizava a tecnologia usando apenas, por exemplo, um projetor, um data show. Não é. Pois é, o que é essa tecnologia em sala de aula? Essa tecnologia em sala de aula não é simplesmente você apresentar com um data show. Isso não é. É você interagir com os alunos, é fazer com que eles tenham o papel de protagonistas, que eles construam conhecimento a partir do uso das tecnologias. Então, o integrador, que nós somos, aqui no estado de Santa Catarina, nós somos em 36, cada um em uma regional, eles têm o papel de fazer essa multiplicação, de trazer os professores, formar os professores através de cursos, websites, daí nós temos vários dispositivos de fazer isso, e sempre em parcerias, dizendo, olha, tem uma ideia muito legal, a Fundação Lehman, por exemplo, lançou tal coisa, vamos buscar o ensino híbrido que parte, por exemplo, de um grande fomentador aqui no Brasil, vamos ver o que a gente pode fazer. E de ideias, por exemplo, de como aplicar. Tem professores que utilizam blog para falar com seus alunos, ou difundir o material. Então, o papel do integrador, o multiplicador em tecnologias, é fazer essa interface. Ele aprender também, né, a utilizar essas ferramentas, trazer o grupo de professores e ideias e projetos que possam ser aplicados, claro, dentro da realidade de cada escola. Só retomando um pouquinho o que a Pauline disse, eu acho que é até importante, a gente está falando muito em tecnologia o tempo todo aqui dentro, mas acho interessante conceituar como é que a Secretaria vê tecnologia. Primeiro, perfeito. Tecnologia é um meio de comunicação que permite uma pessoa, no caso a gente vai estar falando do professor, transmitir uma mensagem, ok? Então, quando eu falo de tecnologia, eu não estou me limitando a tecnologias digitais, como um smartphone, um tablet, um projetor. Mas um quadro negro também é uma tecnologia, ok? Então, só retomando uma fala minha do bloco anterior, por que é interessante abrir novas tecnologias para a sala de aula? Porque tem alunos que têm maior facilidade de aprender com diferentes tecnologias. Para alguns alunos não faz o menor sentido ele simplesmente copiar o que o professor está passando no quadro negro. Ele vai ter uma facilidade cognitiva muito mais fácil de simplesmente absorver o conteúdo que está sendo projetado numa tela, ok? Por um projetor. Ou ele vai ter uma facilidade muito maior de absorver o conteúdo trabalhando com uma lousa digital. Agora, isso daí que eu acho algo, já vou retomar mais um pouco a fala do bloco anterior, que eu acho que é a grande possibilidade de trazer retornos educacionais rápidos, né? Inserir tecnologia nas escolas. A gente pode trabalhar tanto com desenvolvimento cognitivo, de habilidades cognitivas, quanto de habilidades não cognitivas por meio do uso da tecnologia. Vou dar um exemplo, o que são habilidades cognitivas. Por exemplo, saber conteúdo de matemática, saber uma função de primeiro grau, de segundo grau, dominar aquilo é dominar um conteúdo cognitivo. Agora, o que a gente chama de conteúdo não cognitivo? Determinação, persistência, curiosidade. Desenvolver esses tipos de habilidades você consegue fazer com tecnologia. Vou dar um exemplo. Supondo um professor que ele deu uma tarefa
que envolva trabalhar com a busca no Google. Ele vai estimular, se ele der uma tarefa nesse sentido, por exemplo, de um aluno aprender um conceito, ele vai estar estimulando o aluno a ser mais curioso, a persistir, a ir atrás desse conteúdo. E, ao mesmo tempo, esse aluno, ao ler o conteúdo, ele vai estar absorvendo o cognitivo. Então, tem esses dois aspectos. Antigamente, para fazer alguma consulta em alguma enciclopédia, como o Barça, você tinha que ir numa biblioteca, tinha que abrir um livro e procurar. Então, assim, era muito mais difícil trabalhar, por exemplo, esse aspecto, vou estar citando agora, da persistência, da determinação. Hoje já é muito mais fácil. Eu acho que isso aí entra no que a gente chama hoje de metodologia ativa e vai em resposta à pergunta que tu tinha antes. A gente tem dois tipos de tecnologia na sala de aula. A tecnologia de substituição, que é aquela tecnologia que simplesmente troca a interface. Eu tenho um quadro de giz, eu tenho uma tela digital, eu tenho um projetor. Isso. Na verdade, tu não muda. Essa tecnologia não interfere na metodologia do professor. Isso. Ele vai continuar sendo instrucional, ele vai continuar dando aquela aula dele da mesma forma. Isso. A tecnologia que gera mudança é a tecnologia que vem de encontro ao que o Bruno está trazendo. Ela vai trabalhar com o aluno num problema, onde o aluno vai ter que fazer um grupo, trabalhar em equipe, discutir. Isso. Ele vai ter uma ferramenta colaborativa. E o pessoal, antes de vivenciar isso, o que é uma ferramenta colaborativa? É onde efetivamente ele vai poder participar do processo. E com o uso da tecnologia fazer ao mesmo tempo. Né? Eles vão poder ser autores disso. Vou dar um exemplo. Em vez do professor chegar com um slide pronto sobre corpo humano, que ele trouxe e fez, ele larga para os alunos em grupo. Não precisa ter um computador para cada aluno, não precisa ter um dispositivo para cada aluno. Pode ser 2 computadores na sala, divide em grupo, eles vão trabalhando, cada um vai começar a fazer um pedacinho disso, eles vão fazer essa questão da pesquisa. Essa é a questão metodológica que tem que ser construída. O aluno passa a ser autor do seu processo. Entra o ensino híbrido, entra o ensino personalizado, um vai ajudar o outro, vai se trabalhar nessa concepção de equipe, vai se trabalhar as competências socioemocionais, que é isso que o Bruno está trazendo com uma convicção muito grande, que o Estado aqui está preocupado. Então, acho que essa mudança de metodologia ela tem que ser proativa e ela entra daí no que nós chamamos das tecnologias que fazem a modificação e não a substituição do processo que tu está usando em sala de aula. É uma questão importante que você está colocando, porque, na verdade, é o que assim, eu e outros autores chamamos de educação em rede. Isso é uma modificação fundamental, que a gente pode até dizer o seguinte: a tecnologia são ferramentas, né? Como um lápis é uma ferramenta, Isso. e faz parte, é uma tecnologia. Mas o importante desse processo todo, claro, nós estamos num mundo de uma sociedade em rede, né? Como diz o Castells e outros. Mas essa sociedade em rede, a gente precisa de uma metodologia, um modo de ver, não é? Que a sala de aula e a educação seja em rede também. Então, por exemplo, a importância desses animadores, né? Que são nós, de uma rede que a gente está vivendo, né? Nós estamos em vários nós que são animadores importantes para mudar a perspectiva metodológica. Ou seja, a gente veio desde a Idade Média, se eu for até mais longe que ela, desde a Idade Média, né? E podemos até ir antes, mas da Idade Média até hoje, com uma visão, né? Que o que é o professor, né? A palavra professor. O professor, aquele que professa. Né? E a educação, né? A educação que o Paulo Freire chamava de educação bancária, né? Então, fica todos os alunos, desde a Idade Média, professando, e os alunos, que em uma das origens da palavra é aquele que não tem luz. Aquele que não tem luz. Ou seja, como se fôssemos... Se essas 5.200 horas de vivência, preparação que ele tem com o professor Google, né, não valesse nada. Ele fica paradinho ali e aí um professor vai lá sozinho e coloca na cabeça do aluno, tem que colocar na cabeça do aluno, e ainda dentro de regras rígidas que ele também tem que cumprir, coitado. Isso. Então, depende se você utilizar esse mesmo método, né, de educação bancária, né, pode ter 500, pode ter um computador por aluno, pode ter o que tiver, mas a gente vai continuar tendo um aluno desmotivado. Até tem um videozinho que eu passo em aula que mostra bem isso. Tem uma animação e que mostra lá uma sala de aula tradicional, sem computador nenhum, e o aluno dormindo lá no fundo, enquanto o cara 2 mais 2 mais 4. Né? Já depois, cheio de computador,
E a mesma coisa, ele com o computador escrevendo 2 mais 2 é 4 e o aluno atrás do computador dormindo também. Porque tu não mudou a educação em rede, não mudou para uma educação em rede, só mudou o meio. Só substituiu. Então essa interatividade dessa rede é fundamental. E então isso pode ser feito às vezes com pouca tecnologia. E às vezes, professor, são ideias pequenas, às vezes são ideias assim, muito simples de se fazer que causam um impacto muito grande. Então temos que ter metodologias participativas. Formal, você não deixa de dar o currículo, isso é muito importante. Reconhecer, e você não deixa de trabalhar as competências que devem ser desenvolvidas, você trabalha elas de maneiras diferentes e amplia, porque você não deixa restrito aqueles 45 minutos da sala de aula. Você vai além. É importante a gente ressaltar que se as crianças não tiverem acesso a esse mundo tecnológico, elas vão ficar para trás. Não, sem dúvida. Porque às vezes o pessoal diz, mas a minha escola não tem esse recurso, não dá para fazer. Aí é que a gente precisa fazer um esforço maior ainda, porque se essas crianças não têm em casa e não têm na escola, eles já estão fadados a estar numa pegada diferente, porque, gente, a perspectiva que nós temos para os próximos 12 meses é que nós vamos duplicar todo o conhecimento que nós temos publicado na internet até hoje, em 12 meses. Então, vocês imaginam onde é que está essa informação? Ontem eu estava numa capacitação no estado aqui, onde o pessoal estava conversando sobre a questão de nota. E daí disseram, tá, e o que tu faz com o teu aluno que vai além do 10? Eu perguntei. Como assim que vai além do 10? Que vai além do 10. Porque hoje tu tem aquele aluno na sala de aula que ele tem acesso a esse mundo. E ele pode saber mais que o professor, sim. E o professor tem que se dar o direito de dizer, eu não sei. O professor tem que se dar o direito de dizer, vem me ajudar com a tecnologia. Não só com a tecnologia, com o próprio conhecimento dele. Porque, gente, o mundo só está evoluindo porque nós estamos trabalhando colaborativamente. As pessoas estão se dando conta de que o conhecimento ele não está na cabeça, como diz o professor, mas ele está na rede. Na rede não da tecnologia, na rede que eu tenho contigo, na rede que eu tenho é um ecossistema. Que a gente está construindo contigo agora, Gabriela. Passa a ser um ecossistema. É o que se chama hoje do hibridismo, né? Hibridismo, que é essa questão. Aonde você está conectado, você tem condições de aprendizagem. Isso. Independente de isso ser com uma pessoa, de isso ser com um device, de isso ser com algum ambiente. Então, acho que essa é a visão que nós temos que ter. Esse é o que a gente precisa levar para a escola. Só que eu reforço. Para mim, o ponto crucial é a gente possibilitar que os professores que estão ali passem por essa vivência, passem por essa capacitação. E eu acho que o Estado também está preocupado com isso. E, nesse sentido, os eventos também precisam ser diferentes. Não mais tão teóricos apenas, e sim práticos. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, sobre essa parceria justamente entre a Google e entre o Estado, esse novo programa que vai ser implementado nas escolas aqui de Santa Catarina. Até já.